Olá, bem-vindo todas e todas. Hoje conversaremos sobre imaginário religioso com o professor Dr. Rafael Lino Rosa, que é graduado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, além de doutor e mestre em ciências da religião pela mesma instituição. Como vai, professor Rafael? Tudo bem. Professor Rafael, primeira pergunta do nosso bate-papo. O que é imaginário religioso em conceitos gerais? O que é imaginário? Para a gente entender o que é imaginário, nós temos que diferenciá-lo de imaginação. Imaginação e imaginário são coisas distintas, né? A imaginação, por exemplo, de acordo com Santo Agostinho, são imagens originadas por coisas corpóreas e por meio das sensações. Estas, uma vez percebidas, podem ser facilmente lembradas, distinguidas, multiplicadas, reduzidas, ampliadas, organizadas, invertidas, recompostas, do modo que mais agrade ao pensamento. O imaginário é uma instância do pensamento. O imaginário é uma instância da imaginação. Os seres corpóreos e tudo aquilo que produz sensações, eles têm imaginação. O imaginário seria, portanto, o repositório dessas imaginações, de todas estas imaginações, de tudo aquilo que imaginamos. Nós podemos muito bem imaginar um mundo paralelo ao nosso. Nós podemos muito bem imaginar seres paralelos a nós. Então, tudo isso é um imaginário. Faz parte da nossa imaginação. O imaginário religioso, ele é composto de várias nuances. As nuances mais importantes do imaginário religioso são aquelas que sensibilizam quem o sofre. Sim, o imaginário ele é como se fosse uma patologia. As pessoas sofrem de imaginário. E algumas coisas estão encharcadas desse imaginário. E uma das coisas que se encharca de imaginário religioso são as cidades seiscentistas, as cidades do ciclo do ouro, as cidades coloniais, como no caso a cidade de Goiás. E, professor, qual é a influência disso na nossa cultura e no nosso dia a dia, nas nossas celebrações? A influência do imaginário, de uma maneira geral, universal, nas celebrações das religiões, como cientista da religião, eu parto do macro, né? Ele é fundamental. Sem o imaginário, sem nós imaginarmos como é o transcendente, sem nós imaginarmos como é o outro lado, sem nós compormos na nossa cabeça o que seria transpor essa barreira, o que tem depois dessa barreira, as religiões, elas não teriam razão de existir. O imaginário, ele faz com que as religiões existam, né? E agora, puxando para o nosso imaginário, o imaginário religioso brasileiro, ele é um grande caldeirão, onde ali você encontra imaginários de raiz africana, imaginários de raiz ibérica, como no caso das bruxarias, orações. Você encontra imaginários vindo do judaísmo e do cristianismo dos colonizadores. O nosso imaginário aqui na cidade de Goiás, por exemplo, o nosso imaginário religioso, ele está encharcado de tudo isso e também de dor e de sofrimento. Uma vez que essas sensações, a dor e o sofrimento, fazem com que o imaginário religioso local vilaboense se comporte de uma tal maneira em torno disso que escolhe uma época do ano para que isso seja vivenciado. O imaginário também ele precisa de ser alimentado, ele precisa de ser vivenciado, quase que cotidianamente nas nossas falas, ou mesmo anualmente, como é o caso aqui da cidade de Goiás. Então, esse recorte anual que nós temos na cidade, que é a Quaresma, nesse recorte é o recorte onde nós nos alimentamos desse imaginário que nós mesmos produzimos e que nós o retroalimentamos, fazendo com que esse imaginário fique um imaginário forte, por assim dizer, né?
nós tínhamos aqui na cidade de Goiás uma pessoa muito especial chamada Estamira. Foi feito um filme acerca dela. Ela nasceu aqui na cidade de Goiás e morreu no Rio de Janeiro, vítima de esquizofrenia. E Estamira, ela tinha um vasto conhecimento de tudo, né? Como toda pessoa que tem essas síndromes, que tem essas doenças, né? Que passam por essas degradações psiquiátricas. Estamira, num dos seus momentos de maior lucidez, ela disse: o imaginário existe, é e tem. O imaginário, ele existe, ponto. O imaginário, ele é, ponto. E o imaginário tem. E o que o imaginário tem? O imaginário tem tudo aquilo que nós alimentamos. Se nós alimentamos o medo, a dor e o sofrimento, que, como disse Santo Agostinho, são instâncias da imaginação, podemos ter certeza absoluta que o nosso imaginário será encharcado, recheado disso. Aqui na cidade de Goiás, nós alimentamos a dor e o sofrimento em volta da figura de Jesus Cristo e em volta de tudo aquilo que é a sua dolorosa paixão, seja nas 3 últimas semanas da Quaresma, que nós chamamos aqui, Semana dos Passos, Semana das Dores e a Semana Santa. Bacana, professor. E muito se relaciona, no sentido da palavra, imaginário com ficção. O que difere o imaginário religioso do termo ficção ou do termo invenção? O imaginário religioso, ele se volta para a religião. Ele se volta para essa instância social e cultural do homem que é a religião. O imaginário religioso, ele é um imaginário sacro, sagrado. Diferente, por exemplo, de um imaginário de um filme de ficção, que é um imaginário literário, né? Mas agora, os imaginários, eles têm pontos de intersecção. O imaginário literário, ele pode sim fazer uma intersecção no imaginário religioso. E o imaginário religioso também pode entrar dentro de outros imaginários, formando um imaginário local próprio, bem definido. Nós temos, então, que dividir em nossa cabeça coisas assim: o imaginário das religiões, o imaginário religioso católico, o imaginário religioso católico das colônias, o imaginário da religiosidade católica, né? Todas essas instâncias pelas quais a religião faz essa intermediação estão ali impregnadas de imaginário, ou seja, de coisas que alguém pensou, e após essa pessoa pensar, essa pessoa comunicou a outras pessoas, essas outras pessoas começaram, cada um ao seu modo, pensar sobre aquilo que a primeira pessoa pensou, e aquilo que a primeira pessoa pensou, juntamente com esse conjunto de pessoas que passou a pensar, entre aspas, igual, faz com que o imaginário surja. Então nós temos, por exemplo, nós temos o imaginário em torno das aparições de Nossa Senhora. Nós temos o imaginário em torno das folias de reis. Nós temos o imaginário em torno da folia do Divino Espírito Santo. Nós temos o imaginário em torno da Semana Santa. Nós temos o imaginário em torno das festividades juninas, São João, Santo Antônio e São Pedro. Nós temos o imaginário em torno das celebrações afrodescendentes, como no dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias, que no Brasil passa a ser também o dia de Iemanjá. Esse acionamento desse modo de pensar faz com que, não é que todos pensem igual, mas que todos pensem naquilo de uma maneira verdadeira, de uma maneira, podemos dizer, empírica, de uma maneira real, pois é real, né? Por exemplo, falar para um devoto que Iemanjá não é real, eu não tenho coragem disso.
E eu não sei também. Falar para uma pessoa que vive numa cidade atormentada por histórias de assombração do ciclo do ouro, como a cidade de Goiás, que a procissão das almas não é real, eu não tenho gabarito para dizer isso, né? Eu não sou gabaritado para dizer tal coisa. Mas eu posso dizer uma coisa: várias pessoas acreditam nisso. E várias pessoas fazem cultura com o imaginário. Fazendo com que o imaginário celebre educação, cultura, e fazendo com que o imaginário saia dessa gavetinha do pensamento que nós temos e passe a ser acionado na sociedade. O imaginário, ele tem uma característica própria dele, que o diferencia muito da imaginação. A imaginação algo pode ser imaginado por uma pessoa uma vez e esquecido. Agora, o imaginário não. O imaginário, quando ele se torna imaginário, ele não é esquecido jamais. E como eu disse a você, ele entra nesse processo de nos alimentar e de nós o alimentarmos também. É transcendente, é metafísico, não se pega um imaginário, não se pesa um imaginário, não se fala esse imaginário é mais forte do que esse. O imaginário, ele não é mensurável. O imaginário, ele existe. E o que as pessoas, o que os cientistas e os pesquisadores que estudam o imaginário mais fazem é tentar desqualificar o imaginário, dizendo que o imaginário, ele não existe. Mas, ao meu ver, olhando pelo prisma da religião, da qual eu sou cientista da religião, o imaginário, para a religião, ele existe. Assim como ele existe também para outras instâncias. Todos nós passamos por determinadas épocas da vida que certas crianças obtêm um amigo imaginário. Esse amigo imaginário é fundamental para o desenvolvimento da criança até certa idade. E normal. Então, o imaginário é normal. E, professor, você citou alguns eventos religiosos, como da cidade de Goiás, etc. Quais outros exemplos podemos citar no Brasil que comprovam esse fenômeno, que marcam esse fenômeno? Sim. No Brasil, nós podemos citar os eventos religiosos de uma maneira geral, mas aqueles eventos religiosos que aglomeram multidões, milhares de pessoas. O imaginário em torno, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, de sua aparição no Rio Paraíba aos 3 pescadores, congrega anualmente na cidade de Aparecida, em São Paulo, uma multidão de milhões de pessoas durante 9 dias. Nós não estamos falando de 1.000, 2.000 pessoas, nós estamos falando de milhões. Esse mesmo imaginário que movimenta milhões de pessoas na cidade de Aparecida é o mesmo imaginário que, quando eu chego numa cidade ou numa casa e olho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com aquele formato triangular, com a coroa em cima, me remete automaticamente à cidade de Aparecida e a essa história, a história fundadora, aquilo que deu origem a tudo, a pesca milagrosa dos 3 pescadores no Rio Paraíba. No estado de Goiás, nós temos o imaginário religioso muito forte em torno da figura de Deus Pai, que é o divino Pai Eterno, esse modo carinhoso como nós chamamos Deus aqui no estado de Goiás. Nós chamamos Deus da sua natureza divina, nós chamamos Deus, como Jesus nos ensinou, Pai, e nós damos a ele a sua característica de eternidade, de que, ou seja, ele está fora do tempo. Então, são 3 coisas muito fortes, divino, Pai Eterno, numa cabeça de uma pessoa simples, por exemplo. E isso se multiplica ao ponto da cidade de Trindade receber também milhões de pessoas na novena do Divino Pai Eterno.
Na cidade de Pirinópolis, nós temos as cavalhadas, e todo o imaginário em torno das cavalhadas, em torno do Divino Espírito Santo, em torno da manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos falando de coisas etéreas, incorpóreas, de coisas metafísicas, né? Mostrando que o imaginário, ele, como eu disse anteriormente, ele não se é medido, nem pesado, nem mensurado de maneira nenhuma. Agora, o Brasil, nós temos, graças a Deus, uma produção de cultura e uma produção de fé muito grande nesse ponto que o catolicismo toca com as religiões de matriz africanas. Nós temos a festa de Iemanjá, na Bahia. Esse imaginário em torno de Iemanjá se repete no Brasil inteiro, mesmo em lugares que não tem mar, por exemplo, em Minas Gerais e no estado de Goiás. O imaginário em torno de Santa Bárbara, né, sincretizada como Inhansã, esse imaginário também, ele extrapola os limites baianos, provando mais uma vez que questões geográficas e questões físicas não seguram o imaginário. O senhor comentou sobre o imaginário na literatura, na cultura popular. Em quais outras áreas da sociedade, então, podemos apontar a existência de imaginários? Na literatura brasileira, na cultura popular, no cinema, talvez? Sim, no cinema. Nessas artes, em geral, onde é exigido de nós o uso da imaginação. O imaginário, ele vem como carro-chefe, ele vem abrindo as porteiras da nossa imaginação. Por exemplo, um filme feito sobre mitologias brasileiras, né? Esse filme feito sobre mitologias brasileiras, ele vai trazer em si a gênese do povo brasileiro, mas também ele traz certos traços da nossa literatura. O imaginário criado em torno de dois livros que eu vou citar, dois livros que se tornaram best-seller brasileiro, como Macunaíma, e o imaginário criado em torno das obras de Jorge Amado, como Tieta, promoveram filmes, novelas, minisséries, ou seja, aquilo que Jorge Amado conseguiu captar como sendo o imaginário de Santana do Agreste, ali na divisa de Sergipe com a Bahia, o imaginário do Mangue Seco, ele consegue captar aquilo e transforma aquilo em um livro. Esse livro vira uma telenovela, essa telenovela vira um filme. E por aí adiante, por aí afora. Macunaíma, por exemplo, todo o imaginário criado em torno do herói brasileiro, né? Que o herói brasileiro não é nada daquilo que os outros heróis, principalmente o herói de Nietzsche, prega, né? O nosso herói Macunaíma não é nada disso. É um herói indolente, preguiçoso, feio, né? Carrega em si o traço das nossas 3 raças mãe, né? Das nossas 3 etnias primeiras. Na época que foi escrito o livro, ainda se tinha muito a palavra raça como predominante e não etnia. Tudo que foi desenvolvido ali no livro Macunaíma, depois vira minissérie, depois vira telenovela, e serve de inspiração para que outros autores componham outros personagens em outras novelas, em outras minisséries, em outros filmes, né? Uma das características do imaginário também é ele é híbrido, tá? A hibridização do imaginário. Ele é algo que, além de não ser estanque, o imaginário é como se fosse uma vara que sai de um pé de limão. E dali você faz um enxerto. Originalmente produziria limão, mas como você vai lá e enxerta ele com uma laranja, vai produzir uma laranja pequena, mais azeda, uma nova espécie de laranja. O imaginário também é assim. O imaginário, quando ele é enxertado, ele não muda, ele melhora.
E voltando agora um pouco para a religião, no catolicismo, quais são os principais exemplos de imaginário, não só no Brasil, mas também em escala mundial? Bom, em escala mundial, nós temos o imaginário pós-mortem, o imaginário daquilo que acontece conosco depois da morte. Né? O imaginário católico, ou seja, que é a doutrina católica, né, nos fala de céu, inferno e purgatório. O imaginário católico, então, pós-mortem, ele é um imaginário que ele é trabalhado todos os dias. Todos os dias o católico romano, ou ortodoxo, ou siríaco, ou grego, ele se prepara para morte, ele se prepara para o outro plano. Né? Nós temos no nosso imaginário o imaginário santoral. A vida dos santos e das santas mexe muito conosco. A vida dos beatos e das beatas, dos servos e das servas de Deus. A vida daqueles que se aproximaram mais desse poder transcendental. A vida daqueles que tocaram o sagrado com as mãos. Isso nos chama muita atenção. E isso é um imaginário muito importante. O imaginário pós-mortem, por exemplo, ele serve de especulação científica para a medicina até hoje. Mas voltando à sua pergunta, só para fazer um sumáriozinho, assim, eu acho que eu tenho certeza que o imaginário pós-mortem é o imaginário mais importante, seja em qualquer religião que nós abordarmos. Professor, e em outras religiões, o senhor falou do imaginário pós-morte, por exemplo, podemos observar esse mesmo fenômeno, ele se altera, algumas religiões não têm um imaginário tão forte, como que podemos ver em outras realidades? Certo. Outras religiões, elas têm um imaginário até mais forte do que o nosso. O nosso imaginário pós-mortem, que virou doutrina, ele é muito, muito certinho, né? Nós temos outras instâncias pós-mortem, como um umbral, por exemplo, né? E como outros espaços, como Chico Xavier dizia, colônias espaciais, né? E por aí afora. Movimentos com estruturação religiosa que o seu imaginário é um imaginário completamente espacial, um imaginário extraterrestre. É um novo tipo de imaginário pelo qual nós estamos lidando, né? Nós temos cultos organizados em torno disso. E o Brasil, por ter uma liberdade religiosa muito grande, faz com que o imaginário, certos imaginários que não são religiosos, passem a ser religiosos. Né? Por exemplo, isso num país de maioria islâmica seria combatido muito duramente. Isso na Idade Média, né, com o catolicismo predominando, seria combatido veementemente. Então, é uma forma também de nós, cientistas, dizermos que nós não damos conta de conter o imaginário, não. Isso é impossível. Certo, professor, estamos caminhando agora para o final do nosso bate-papo. E para finalizar essa conversa, eu queria perguntar, um imaginário, como o senhor disse, ele é sacro e, de certa forma, ancestral. Porém, como o senhor também citou, novos imaginários podem continuar surgindo e se atualizando. Então, os imaginários são fixos, ou são mutáveis, ou eles estão em meio termo? Eles estão no meio termo. Isso mesmo. Eles estão no caminho. O imaginário nunca está pronto, nunca está definido e nunca é estanque. O imaginário, ele existe, porém, ele se alimenta, se autoalimenta. Tem época do ano que o imaginário se encharca, tem época do ano que o imaginário seca, mas o imaginário nunca morre. O imaginário, por exemplo, das festas natalinas, tudo aquilo que nós comemoramos em torno do Natal, o nascimento de Jesus, a aparição do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, em certas culturas, a presença de São Nicolau, a presença do Papai Noel,
a árvore de Natal, que nós pegamos das culturas alemãs, germânicas, tudo isso fica guardado, não é mesmo? Chega determinada época do ano, a gente aciona isso na cabeça, o comércio nos ajuda acionando esse imaginário também, porque o imaginário é rentável, e nós trabalhamos esse imaginário até o mês de janeiro. Chega no mês de janeiro, nós pegamos todo esse imaginário, guardamos ele numa caixa e colocamos no guarda-roupa. E aquilo que está na nossa cabeça, nós colocamos de lado, numa gavetinha, puxamos outro imaginário e colocamos no lugar. De acordo com o calendário, o imaginário do Carnaval e da Quaresma e da Semana Santa seriam os próximos. Você está vendo? O imaginário não para. O imaginário, ele é uma roda constante. O imaginário, eu imagino o imaginário, olha que loucura. Eu imagino o imaginário como sendo uma roda d'água. Ela roda, roda, roda quando a água cai nela, mas ela não sai do lugar. Você já parou para pensar se nós tirássemos uma roda d'água e medíssemos quantos quilômetros aquela roda d'água andou estando parada? Nós não daríamos conta. Daria voltas e voltas na Terra. Assim é o imaginário dentro de nossas cabeças. Ele roda, roda, roda e não sai do lugar. Pessoas que, infelizmente, não dão conta de trabalhar os imaginários, essas pessoas elas se tornam pessoas preconceituosas com o imaginário do outro, com o imaginário religioso do outro. Essas pessoas que não dão conta de trabalhar esse ciclo imaginário dentro dela mesma, que não dá conta de entrar na onda, por exemplo, do Natal, essa pessoa se torna uma pessoa muito chata, uma pessoa que critica, uma pessoa que nada para ela no Natal está bom. Uma pessoa, por exemplo, que não dá conta de, por uma série de motivos, não dá conta de enxergar o imaginário que nós temos em torno da dor e do sofrimento de Jesus Cristo, se torna uma pessoa preconceituosa, intolerante. Já parou para pensar? Muito interessante essa abordagem, professor. Chegamos agora ao encerramento do nosso bate-papo e eu deixo agora o espaço aberto para considerações finais, para alguma palavra do senhor. Essa concepção de imaginário que eu comentei com você, desse imaginário que sempre está em movimento, nós podemos encontrá-lo em Duran e em Bartolomé Ruiz, que são dois autores que eu meio que pego um e coloco numa perna e o outro coloco na outra. Eu me imagino andando em cima desses dois autores. Como consideração final, João, eu gostaria de agradecer esse espaço que a PUC está me dando. Né? Eu sou filho da casa, eu fiz filosofia, comecei pedagogia, depois terminei a licenciatura de filosofia, nós ainda éramos Universidade Católica de Goiás na minha época. E depois eu passei para o mestrado em Ciências da Religião, depois passei para o doutorado também em Ciências da Religião. Então, a Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica, ela é a minha casa-mãe. Ela é a minha casa-mãe de ciência. E ela é minha casa-mãe também de fé, pois foi na Universidade Católica que eu desenvolvi e aprendi a amadurecer a minha fé ali junto com os professores, ali nas nossas celebrações diárias da missa, na capela São João Evangelista. A capela era embaixo, antes de se fazer a igreja em cima. E eu tenho muita saudade da Universidade Católica, hoje Pontifícia Universidade, e deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos os mestres que me ajudaram. Todos os mestres lá do meu Instituto de Filosofia, todos os mestres da minha área pedagógica, todos os mestres da minha pós-graduação. Muito obrigado.